Às quartas-feiras, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, nós usamos rosa. Nossa, mas isso não é coisa de menino. O quê? Eu usar rosa? Ou eu tá citando Meninas Malvadas? Oi, povo! Here's Johnny! Como vocês estão? Preparados para a nossa conversa de hoje? Olha, é no mínimo engraçado o modo que nos acostumamos a rotular as pessoas. Já pararam para pensar? O nosso cérebro realmente funciona de uma forma que propõe uma disposição por compatibilidade, ou seja, aqui está a gaveta dos peixes, por exemplo, e peixes vivem no mar. Então, o golfinho, que divide o mesmo habitat, também é um peixe, certo? Errado. A gente aprende na escola que golfinhos são mamíferos, assim como os morcegos, que têm asas e não são pássaros. Não, eu não vou dar aula de biologia. Eu trouxe essa introdução para exemplificar o quanto a natureza é diversa e nem um pouco previsível. Então essa organização que o nosso cérebro propõe é com a finalidade de facilitar o seu trabalho pelo método da categorização. O doutor em neurociência, Henning Beck, pode exemplificar melhor. Who thinks that this is a chair? Please raise your hand. All right, thank you. So who thinks that these are chairs too? Please raise your hand. All right. Very well, you're quite familiar with furniture. It's very good. Yes. But here's the task. Who thinks that these are also chairs? Yeah, the longer I wait, the more hands I see. Thank you. But why? Why do you think that this blue plastic ball with 3 stumps is a chair? Well, this is the big difference between the computer world and the brain world. What you see up here is what we call deep learning. Yeah, you give a self-learning algorithm a gazillion of images and a couple of hundred images of chairs, and then it analyzes the whole data and says with 98% certainty that a chair is an object with 4 legs, a seat, and a backrest. But we don't do that. We understand that a chair is not a special shaped object, but something you can sit on. And understanding is how you use the information to change your knowledge. São de premissas assim que são criados os estereótipos. Historicamente, o que delimita o pertencimento à expressão de um gênero ou de outro é a construção social atual. Na Escócia, uma das peças de vestuário mais tradicionais para os homens é o kilt, que é uma saia. E até as primeiras décadas do século XIX, ou seja, 100 anos atrás, qualquer criança até os 6 anos usava por vestimenta padrão um vestido branco, porque facilitava a limpeza e a manutenção. E o balé, quando é que surgiu? Por volta de 1400, onde apenas homens eram autorizados a participar dessa expressão artística e mulheres só puderam subir ao palco mais de 250 anos depois. Com isso a gente tira que construções sociais impositivas não são uma novidade e que de tempos em tempos estamos revirando o baú para revisitá-las. A gente escuta muito hoje em dia que o patriarcado e o machismo são a voz que reina nossos costumes enquanto sociedade. Eu vou abrir um parênteses aqui e mudar o tempo verbal. Reinava. Estamos nos conscientizando e aos poucos quebrando essa hegemonia, apesar de ser uma jornada ainda muito longa. Mas para que não possamos apenas reproduzir o que escutamos, mas entender do que estamos falando, patriarcado é um sistema em que a figura do homem cis, branco, heterossexual é quem define os costumes gerais das esferas social, política, financeira e moral, e aí ele se encontra com o machismo, que é o domínio autoritário por sentimento de superioridade, né, na execução desses costumes. Quando a gente afirma que o homem é o provedor da família, ou percebemos que mulheres ocupam a maioria dos postos de trabalho na base da hierarquia, por exemplo, estamos reforçando o patriarcado e o machismo. Conseguiu absorver? Tenta visualizar aí, agora rapidinho, as suas experiências profissionais. Se você nunca teve uma, busca como referência ambientes gerais, o trabalho dos seus pais, a escola, um hospital. Você consegue contar nos dedos das mãos quantos homens você lembra desenvolvendo funções de atendimento? Secretário, recepcionista. E nos serviços gerais, voltados à limpeza? Faxineiro, arrumador. E aí? A influência do sistema patriarcal é tão grande que provavelmente você nunca conheceu, entre muitas aspas, um empregado doméstico.
Lembra dos anúncios? Apartamento com dependência de empregada. Johnny, mas o tema do vídeo não era coisa de menina e coisa de menino? Sim, e é por isso que estamos falando o que estamos falando. Sabe uma das ações que melhor traduzem a força do sistema em nossas ações cotidianas? Chá de revelação, que junto com o mesversário, pra mim, é uma das maiores baboseiras já inventadas na indústria infantil. Opinião 100% minha, tá? Eu assumo a responsabilidade. Ai, Johnny, nada a ver. Quando eu tava na barriga, meus pais também fizeram ultrassom e descobriram qual era o meu gênero binário antes mesmo de eu nascer. A questão aí é um clássico. Metade da festa rosa para representar a menina, metade azul para representar menino. Claro que eu vou inserir aqui um vídeo de Damares Álvares à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ao assumir a pasta. Atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! Meu povo, vamos de novo embarcar na máquina do tempo? Para escrever o livro, tradução minha, Rosa e Azul, diferenciando meninos e meninas nos Estados Unidos, a professora Jo Paulette fez uma vasta pesquisa e descobriu uma publicação da revista de moda Earnshaw, de 1918, que dizia: A regra geralmente aceita é que rosa é para os meninos e azul para as meninas. O motivo é que rosa, sendo uma cor mais decidida e forte, é mais apropriado para meninos, enquanto o azul, que é mais delicado e gracioso, é mais bonito para a menina. Eita, e agora? Novamente uma tentativa de construção social. Uma rápida pesquisa no Google mostra, por meio de pinturas, que homens usavam rosa e azul, assim como as mulheres. Após a Segunda Guerra Mundial, a tendência ganhou força. Outros simbolismos entraram para a moda infantil, como laços e corações para as meninas e bolas e aviões para os meninos. Antes, o que definia moda infantil era a praticidade, a conveniência. Agora, as pessoas estão mais interessadas em garantir que seu filho pareça com o estereótipo de um menino. As demandas dos estereótipos construídos evoluíram para o campo do comportamento. Se me permitem, vou trazer algo da minha experiência pessoal. Aos 8 anos, eu fui presenteado com um microsystem e era simplesmente o melhor presente de aniversário que eu poderia ganhar. Foi quando a música se tornou uma paixão na minha vida e eu encontrei na dança um túnel que me levava direto para a diversão. Eu poderia substituir qualquer integrante do El Chan. É sério. Eu comecei a engajar mais nas apresentações de escola. Em casa, já um pouco mais velho, conheci a MTV e aprender coreografias de músicas pop logo se transformou em um vício. Mas foi apenas com 24 anos que eu decidi me matricular pela primeira vez em uma aula de dança. Eu estava morando no Rio de Janeiro, estudando e me capacitando para ingressar na carreira de teatro musical e eu queria aprender sapateado, jazz e balé. Após visitar algumas escolas buscando preço, eu liguei para minha mãe e com muito receio da resposta pedi sua aprovação para estudar balé. Eu lembro de cada palavra que ela me falou. Oxe, que besteira, filho! Não é o que você quer? Naquele momento, a ficha caiu. Eu queria a permissão da minha mãe porque eu não queria envergonhá-la. Eu, adulto, assumido e aceito há mais de 3 anos na época, ainda preso a limitações impostas pela sociedade. Por isso eu acredito tanto que a desconstrução é um processo constante. Todo dia aprendemos algo novo, enxergamos um comportamento que não deveria estar perpetuado, mas foi apropriado durante nossa evolução social e crescemos com ele, às vezes em pautas até que são diretamente ligadas à nossa luta individual. Assistam a esse vídeo. Nas imagens, uma babá repreende um garoto com um tapa por ele estar dançando de forma que ela não considera aceitável para alguém designado como do sexo masculino. É chocante, não? Dizem que futebol não é para mulheres e por isso há falta de incentivo. Marta, eleita a maior jogadora de futebol do mundo por 6 anos e maior artilheira na história dos campeonatos mundiais, entre os dois gêneros juntos, recebe apenas 1% do valor do salário de Neymar, que nunca ganhou o mesmo prêmio. Durante a última Copa, a atleta protestou em campo com chuteiras sem patrocínio e o símbolo da campanha Go Equal, em protesto à equidade do gênero no futebol. O motivo?
queriam reduzir seu patrocínio em menos da metade, com valores abissais aos pagos aos atletas do campeonato masculino. E maquiagem, dizem que não é coisa de homem. Sabe o Marilyn Manson, o famoso roqueiro, contou em entrevista que quando criança, sua mãe o montava com perucas e maquiagem. Já adulto e montado do seu alter ego, chegou a apanhar na rua por skinheads, porque acharam que ele era gay. Não muito diferente do que aconteceu em 2011 em São Paulo, quando 2 homens foram espancados por 7 outros homens por estarem abraçados. Um deles perdeu parte da orelha. E bem, os homens abraçados eram pai e filho. Sim, até no abraço a opressão do estereótipo chegou. Lembra que eu trouxe lá no começo que o cérebro tende a categorizar os padrões? Bem, os padrões são o que acabam por gerar estereótipos. E não devemos nos apegar tanto a estereótipos, no fim das contas, porque eles são apenas construções. Premiado com o Nobel de Medicina, o neurocientista Eric Kendall talvez traga mais credibilidade ao que eu estou falando. You see these 4 beautiful white circles, and you see lying on top of that a black square with beautiful outlines. Do you all see that? Every one of you can see that? Would you raise your hand if you see it? I would just want to make sure that everybody's seeing it. You are making it up. This is in your head. This is not out there. Let me show you. When these semicircles are organized, you fill in a square that simply is not there. This is a fooling of the bottom-up process. It expects to see this thing filled in. Completion, a Gestalt principle. If you unorganize these semicircles, you lose it completely. Pois é, se até o cérebro humano, que já passou por milhões de anos de evolução, pode errar na construção de padrões, não faz sentido acreditar que você ou eu não podemos.